Estamos então aqui na quarta-feira estudando o Evangelho de Lucas. Chegamos ao capítulo 9. Nós temos usado uma temática que é em busca da perfeição. Esse é o tema geral do nosso estudo bíblico. E o subtema hoje será o perfeito mestre. Então, falaremos do aspecto de Jesus como mestre e o ensino que ele nos traz. O que nós temos a aprender com o mestre e assim como o mestre devemos ser, diz a palavra de Deus. Então na vida nós encontramos muitos mestres, mas poucos são aqueles que agem em perfeição. Vejamos como reconhecer o perfeito mestre e como agir diante dos seus ensinos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 1 a 6. Lucas 9, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus: as instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, dali não saireis. E onde quer que não vos recebam, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por todas as partes. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Queremos nesse instante, Senhor, agradecer-te pelo teu amor e favor sobre nossas vidas, e te pedir por esse ensino, que possamos aqui extrair a porção da tua palavra, de forma pura, simples, e que ela venha, Senhor, ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas, e nos dando uma disposição maior, cada dia, de te servir. Pois nós te louvamos, agradecemos e pedimos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, no capítulo 9 de Lucas, nós encontramos o enredo desse capítulo, é justamente Jesus agindo como mestre, junto com seus discípulos. E é interessante que o mestre, ele não só ensina com palavras, mas ele ensina também com atitudes, com gestos, com a forma como ele age com as situações adversas. Então o mestre é aquele que está sempre pronto a ensinar, a ajudar as pessoas. Então aqui Jesus nos dá esse grande exemplo, que nós temos aqui algumas lições a ser extraídas desse capítulo. Então, a primeira parte deste capítulo, que vai aí do verso 1 ao 6, né? Nós encontramos Jesus Cristo chamando seus discípulos e dando uma missão a eles. Agora, a partir de agora, vocês já aprenderam, já ensinei para vocês já viram eu fazendo. Agora vocês vão sair de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, cumprindo então a missão que é pregar o evangelho da salvação. E assim os discípulos fizeram. Ao regressarem, Jesus então avaliou como foi essa caminhada, o que foi que eles encontraram, o que foi que eles viram, como foi. E aí a partir daí ele passa a instruí-los ainda mais, ensinando aquilo que eles precisavam aprender. Então é muito parecido, por exemplo, quando a gente faz uma aula de instrumento musical. Nós vemos a teoria, olha, essas são as notas, é assim que toca o violão, agora é a sua vez, você vai tocar. Então é mais ou menos a ideia do que Jesus fez, né? Ele ensinou fazendo, ele fez para os discípulos verem e depois entregou na mão deles. Agora façam, da forma como eu vos ensinei. E os discípulos assim fizeram. Então entendemos, aqui a partir a primeira parte do texto, entendemos que o perfeito mestre,
é aquele que treina os seus alunos. Treinar requer esforço, dedicação, requer colocar as mãos na massa. É preciso fazer e deixar o exemplo para que eles possam repetir. Isso a gente aprende desde a infância. Foi assim que nós aprendemos a ler, a escrever, assim como nós aprendemos a andar, quando os pais seguravam na mão do bebê e vão um passinho de cada vez. Jesus fez isso com os seus discípulos e ele tem feito conosco até hoje, nos ensinado à luz do seu Filho. Então é necessário que a gente observe este treinamento de Jesus. Lembra bem que cada treinamento, cada coisa nova que você vai aprender, ela muitas vezes deixa marcas na gente. Quem nunca se feriu quando estava aprendendo a andar de bicicleta? Alguém já machucou a canela? Já, né? Já levou uma queda, o joelho ficou ralado. Então, são situações que a gente passa durante o treinamento. Então, o treinamento, muitas vezes a gente se depara com situações inesperadas. Até por não ter experiência, nós vamos passar por situações difíceis. Isso é natural. Mas isso não deve nos impedir de continuar, de lutar, para obter a vitória. Então, a gente só vai alcançar a vitória quando verdadeiramente nos esforçarmos no treinamento. Não adianta eu querer aprender a pregar, por exemplo, e aí quando eu não leio a Bíblia, eu pego a Bíblia e boto debaixo do travesseiro, vou dormir, para no outro dia eu acordar sabendo tudo sobre a Bíblia. Vai funcionar isso? De forma alguma. É preciso ler, é preciso aprofundar o conhecimento. Então assim os discípulos precisavam ter essa convivência mais e mais com o Mestre, para aprender a treinar juntamente com ele. Do versículo 10 ao 17, encontramos então esse treinamento que Jesus fez com eles. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Eles estão regressando de onde? Das vilas, das cidades que eles foram pregar o Evangelho. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhe disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam então eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, e então partiu, e deu aos seus discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que ainda sobejavam, foram recolhidos 12 cestos. Então é uma história bastante conhecida, os filmes relatam esse fato, né, esse acontecimento. Mas aqui nós tiramos uma lição de treinamento. Jesus estava treinando a fé dos discípulos. Até onde está a fé desses homens? Nós estamos diante de uma grande prova, de uma grande lição de vida. Eu quero ver como é que eles vão se sair. Eles já tiveram a experiência de pregar o Evangelho. Agora vamos ver qual a experiência deles em socorrer o necessitado. Ver como é que eles vão se sair na questão social, de ajuda àqueles que necessitam. E então, nessa experiência, eles ficaram meio que perdidos. Senhor, mas o que vai ser de nós? É melhor despedir a multidão, porque são muitos. E o que nós temos é muito pouco. Mesmo se nós formos comprar na cidade mais próxima, ainda não é suficiente, diante do recurso que eles tinham.
Então, naquele momento, Jesus queria provar a fé daqueles homens, até porque Jesus não mandou que eles fossem comprar alimento, nem que recolhesse dinheiro para comprar alimento, pelo contrário, Jesus então recebeu uma pequena doação de um garoto, um pastor de ovelhas, que nesse texto não relata, mas era um jovem que estava ali junto à multidão, e ele ofereceu os 5 pães e 2 peixinhos. Então aquele alimento, abençoado por Deus, foi multiplicado. Então ali é um treinamento da fé. Irmãos, na nossa vida cotidiana, nós passamos por várias situações que Deus prova a nossa fé. Até onde nós estamos dispostos a confiar, a seguir e obedecer a palavra de Deus. Penso eu, uma das histórias mais fortes dentro da Escritura com relação à fé é a história de Abraão. Um homem que esperou muitos anos para ter um filho junto com a sua esposa, e quando essa criança nasce, depois de alguns anos, mais ou menos 12 anos depois, o jovem já estava crescido, Deus pede que ele sacrifique o seu filho. Ele não questiona, leva o filho para um monte, e quando puxa o cutelo, a sua faca para cortar o pescoço da criança, sacrificar aquela criança, então Deus manda que ele pare. Naquele momento ele foi aprovado. A prova que ele estava passando foi então feita. Deus viu que ele tinha fé suficiente. A crença de Abraão é que Deus poderia dar outro filho. Se Deus me deu esse, está pedindo, Ele pode me dar outro. Então Deus tem todo o poder, e Deus deu em outra oportunidade a ele muitos outros filhos, com uma outra esposa, depois que a sua primeira esposa, Sara, veio a falecer. Mas Deus então, Ele é generoso, Ele é bondoso. E aqui Ele faz esse treinamento com os discípulos, porque dentro do ministério, da ordem, da carreira cristã, é necessário desenvolvermos uma fé genuína. É necessário termos uma fé plena no Deus Todo-Poderoso. Nunca duvide do poder de Deus. Nós temos uma grande falha na vida, é colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus é isso. Deus é muito mais que isso. Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Diz assim a Escritura. Então é necessário que a gente creia em todo o poder de Deus. E esse poder será certamente muito útil dentro da nossa carreira, da nossa fé, da nossa vida cristã. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso transmite também a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. A lição que Jesus passa aos seus discípulos, que o mestre passa aos seus discípulos, é uma lição que precisava ser propagada, anunciada. Por isso que estamos hoje aqui falando de fé. É porque anteriormente os discípulos aprenderam essa lição e passaram essa lição para os demais, e chegou até nós. E essa lição de fé, que é um treinamento, nós precisamos estar em constante treinamento, provando a nossa fé, que realmente confiamos no Senhor, e esta fé genuína deve ser ensinada a outros. Então, através da nossa experiência, vamos ajudar outras pessoas a conhecer a Deus e provar também desta fé, treinando juntamente com o Senhor. Isso é maravilhoso, isso só o Mestre tem esse poder e nos concede que essa mesma fé que havia em Cristo, ela foi transmitida a nós, para que nós passássemos a outras pessoas. Então Timóteo era um jovem pastor, e Paulo era o seu mestre. Paulo estava ensinando a Timóteo que tudo que ele aprendeu, ele havia passado para Timóteo, e Timóteo, por sua vez, deveria passar para homens fiéis, e estes homens fiéis passarem para os outros. Seria justamente o discipulado. Essa é a ideia do discipulado, o mestrado. O Senhor é o mestre, e Ele passa então o seu ensino para nós, para que nós possamos instruir a outros. Assim
executamos o grande ministério do Evangelho. Em segundo lugar, o perfeito mestre é aquele que prova os seus alunos. Então, depois de treinar, depois de ver que eles sabem fazer, ele vai então provar até onde eles são capazes de fazer, até que grau. Nós estudamos, seja na escola ou na faculdade, e nós temos um semestre aprendendo uma matéria, e ao fim daquele semestre há uma prova avaliativa, para ver o grau de conhecimento que você adquiriu diante daquela matéria. Assim o Senhor tem feito, assim o mestre faz com os seus discípulos. Então o mestre faz justamente esse treinamento e em seguida ele lança a prova. Vamos ver se eles estão preparados, se aprenderam a lição. E aí vamos lá para o verso 18 até o versículo 27 do texto de Lucas 9. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem ele perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros dizem Elias. Ainda há outros que dizem que ressuscitou um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou então Jesus a eles: quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: tu és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Eis aí uma grande prova que Jesus lança diante dos seus alunos ou dos seus discípulos, como assim preferir. Aqui Jesus está buscando o grau de conhecimento deles. Vocês já estão um tempo andando comigo. As multidões têm dúvidas sobre quem eu sou, mas eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. A multidão, alguns dizem que tu és João Batista ressuscitado, outros dizem que tu é um dos profetas que veio novamente ao mundo, e assim há uma grande, digamos assim, uma grande dúvida ao povo quanto quem era Jesus. Então Jesus questiona: e vocês? Qual é o grau de conhecimento que vocês têm sobre mim? Então Pedro, ele vai adiante dos demais e ele declara que ele é o Cristo de Deus. Essa declaração ela é muito forte. Em outro evangelho diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, ela significa Salvador. Então, Jesus é o Salvador de Deus, aquele que Deus enviaria para salvar o mundo. Então, aquele que veio para salvar o mundo. Então, esse era o papel de Jesus. Então, os discípulos estavam realmente preparados, o conhecimento deles estava bom. Mas veja o tamanho da missão, que ele lança a prova agora. E qual é a prova? Vocês guardem essa informação para vocês, que eu sou o Cristo. Vocês guardem, assim as palavras de Jesus. Disse então Jesus, ele porém advertiu, mandou que ninguém declarasse tal coisa. Por enquanto, vocês guardem essa informação, porque é necessário que eu passe, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, sacerdotes, pelos escribas, seja morto, ao terceiro dia, então ressuscite. Então qual era a prova que eles tinham que passar? Declarar a sua fé, mesmo diante da perca do mestre. Mesmo quando o mestre não estivesse mais presente com eles. Será que eles foram aprovados nessa prova? É interessante que no decorrer, se a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai observar lá na frente, depois que Jesus ressuscita, e já tinha aparecido para várias pessoas, Pedro, justamente esse que declarou a fé tão genuína, ele disse para os demais irmãos: vou pescar.
Ele não estava apenas fazendo um convite, ei pessoal, vamos pescar, vamos aliviar a mente. Não era essa a ideia. Ele meio que estava deixando aquilo de lado. Eu vou voltar a ser pescador. Essa era a ideia. Eu vou voltar à minha pescaria. E ele segue, e alguns outros o acompanham. E quando ele está lá no mar, não haviam pegado nada. Jesus então os chama para a praia. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Disse: não, Pedro, eu estou perguntando se tu me amas, Pedro. Senhor, não já disse que eu gosto de ti? Ele disse: não, Pedro, eu quero saber se tu me amas. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, na terceira vez é que ele reconhece, é que a fé realmente o alcança, e ele percebe a besteira que estava fazendo, porque ele já havia sido chamado, ele não tinha mais nada que voltar para o mar, abandonar o compromisso com Deus. E ali naquele momento Jesus disse para ele: pois pastoreia as minhas ovelhas. Jesus havia morrido, ressuscitado, mas iria voltar para o céu, e eles precisavam dar continuidade à obra de Deus. Irmãos, nós temos aprendido do Senhor, temos aprendido da sua palavra. A fé que o Senhor teve e demonstrou a nós através da Escritura é a mesma fé que hoje está em nós, e que nós precisamos levar adiante. Não podemos desistir da caminhada, é necessário progredir, avançar. Versículos 57 ao 62, já lá no finalzinho do texto, Lucas 9, 57 ao 62, diz assim: indo ele a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Muito bem, aqui, mais uma vez, Jesus demonstra, em palavras, qual deve ser o agir dos discípulos, dos alunos do mestre, como deve ser o proceder deles. Vocês assumiram um compromisso, eu chamei vocês para um ministério. Olha, não coloquemos outras coisas diante da obra de Deus. A obra de Deus necessita da nossa fé, do nosso esforço, da nossa dedicação, dos nossos recursos, do nosso empenho. A obra de Deus necessita de nós. Então, não coloquemos outras coisas diante disso. Aqui ele usa duas figuras, a ideia de um homem que pede a Deus para primeiro esperar o pai morrer. Deixa-me primeiro despedir-me dos mortos, dos meus pais. A ideia lá não era alguém que estava num caixão e ele ia lá só dizer: até logo, pai, eu vou seguir Jesus. Mas era ele esperar o pai morrer para então seguir Jesus. Então, Jesus disse: deixa os mortos fazerem isso. Você tem outras pessoas que podem fazer isso. Há uma obra que necessita do seu trabalho, do seu esforço, da sua fé. Confia no Senhor, que outras pessoas vão cuidar disso. O que você tem hoje para fazer é cuidar da minha obra, é cuidar daquilo que eu coloquei na mão de você. Assim também, no final do texto ele diz: olha, quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. E o que é que ele queria dizer com essa expressão? Lembrando muito bem, a Pedro, essa ideia do que Pedro fez, de ter abandonado, querer voltar para a vida antiga.
Ele está dizendo aqui, trazendo uma cultura aí da agricultura, né? O arado é algo que rasga a terra, ele mistura a terra, ele abre a terra, faz a vala para poder jogar as sementes. Então o arado, a pessoa tinha que segurar com as duas mãos e tinha que seguir reto para ficar a vala reta, para que quando houvesse o plantio e aquelas plantas crescessem, tivesse o espaço entre uma planta e outra para que você passe. Se a vala fica torta, as plantas se cruzam, se fecham e não tem espaço para o agricultor colher o fruto. Então vai desperdiçar. Então por isso que ele diz, olha, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Porque se ele olhar, o que é que acontece? Ele vai perder, vai errar o caminho. Não sei se você já teve essa experiência, andando de bicicleta, ou de moto, ou até mesmo de carro. Você perde um pouquinho assim, olha um pouquinho de lado, quando a fé já está saindo da estrada. Já está perdendo o rumo. Assim somos nós no nosso cotidiano, na nossa vida. Quando começamos a olhar para o mundo, seja por desejo, seja por afazeres, seja por outros inúmeros motivos, nós perdemos o foco. Nós estamos aqui e o Senhor nos chama a ter um foco na vida. E qual é o nosso foco? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e não as coisas que são aqui da terra. Então, não vamos perder o foco, vamos seguir em frente, mesmo que as coisas estejam difíceis nesse mundo, saibamos que a honra e a glória é dada a Deus, e um dia nós iremos nos encontrar com Ele. Ele tem uma promessa para nós, que tudo isso vai passar. Por mais que seja dura e difícil a caminhada, devemos saber que o destino, o final dessa caminhada é um destino de vitórias, é um destino ao lado de Deus. Isso vale a pena, todo esforço, toda dedicação. Por isso que precisamos prosseguir e nunca pensar em desistir, nunca deixar a obra de Deus jogada de lado. Precisamos avançar, olhando sempre para o alto. Essa é a prova que Deus tem nos dado. Cada dia nós somos provados por Deus. Até onde está a tua fé? Você fez um compromisso com Deus. Senhor, eu te entrego a minha vida, mas será que realmente a tua vida está nas mãos de Deus? Será que realmente você tem deixado Deus agir na tua vida, o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida? Ou você tem tomado a vida como uma criança que dá um brinquedo para um amiguinho brincar e depois toma, né? Não, Senhor, eu te dei a vida, mas foi só de brincadeira, viu? Deixa eu cuidar dela aqui, depois eu te dou de novo. Então, com Deus não se brinca. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, deve ser por completo. Devemos confiar no Senhor em todo o tempo. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então o Senhor tem uma promessa para nós. Aquele que é fiel, aquele que persevera, mesmo diante das provas duras desta vida, o Senhor tem uma coroa de glória. O Senhor vai nos galardoar, vai nos premiar quando chegarmos lá no céu. Então isso é motivo de alegria, fé, confiança e motivo para a nossa perseverança. Então não devemos desistir da caminhada, não olhemos para trás, avançamos para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus. E por último, o perfeito mestre é aquele que promove a edificação dos seus alunos. Versículo 46 ao 48. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto de si e disse-lhe: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que
entre vós for o menor de todos, este é que é o grande, ou que é grande no reino dos céus. Então, Jesus está aqui dando uma oportunidade para aqueles discípulos serem edificados. Eles estavam discutindo, e a discussão era: quem é que vai sentar à direita, quem é que vai sentar à esquerda? Lembra que Jesus, ele tem uma profecia com relação ao reinado, e eles imaginavam que era um reino imediato, que ele ia reinar na terra, quando ele viesse. Então eles já estavam discutindo quem ia ser os ministros aí desse reino, né? Quem é que ia sentar do lado direito, quem é que ia sentar do lado esquerdo, quem é que ia ter mais autonomia dentro desse... Eram 12, então tinha que escolher logo. Então era algo que eles estavam fazendo entre si. Jesus percebeu e viu que aquilo não era bom. Jesus poderia, com toda a sua autoridade, repreendê-los. Olha, se calem, vocês não sabem nem o que estão dizendo. Mas Jesus, ele aproveitou aquela oportunidade para edificar a vida deles. Vocês querem saber mesmo quem vai ter o lugar de primazia? Quem vai ter o melhor lugar lá no céu? Certamente eles disseram: sim, mestre, diga-nos, nos ensine. Ele disse: aquele que for o menor, aquele que serve, esse que terá o lugar maior lá no céu. Jesus, ele passou esse ensinamento em vários momentos para os seus discípulos. Lembra daquela cena do lava-pés? Quando ele cingiu com uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Ali ele estava ensinando a humildade, a ser servo uns dos outros. Nós não somos, nenhum aqui é maior ou melhor do que ninguém. Diante de Deus somos todos filhos, todos iguais. Deus, ele nos ama de igual modo. Então não queiramos, irmãos, ser melhor do que ninguém. Não vamos estar humilhando as outras pessoas porque eu tenho um conhecimento maior, porque eu sei isso, eu sei aquilo. Não, tenhamos nós, pelo contrário, humildade de ajudar aqueles que têm mais dificuldade de aprender a palavra. Esse deve ser o nosso esforço, o nosso empenho. Se alguém tem mais dificuldade de se firmar na fé, não seja você aquele que aponta o erro do irmão. Pelo contrário, seja você aquele que dá a mão. Irmão, pega aqui na minha mão, vamos andar junto, eu quero lhe ajudar. Eu quero fazer com que você alcance o caminho da perfeição. Vamos andar juntos? Então era assim que o mestre agia. Por isso que ele era perfeito. Porque ele não menosprezava ninguém. Ele valorizava todas as pessoas. Ele sabia que cada pessoa, por menor que fosse, tinha um lugar no reino de Deus. E assim nós devemos aprender essa lição. Devemos crescer na fé, no conhecimento de Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, seja o que for. Pastor, qual é o meu ministério aqui na igreja? O que é que eu posso fazer? Tem tanta coisa, irmão. Abrir e fechar a igreja é um ministério. Se você tem essa disposição de chegar cedo e ser o último a sair da igreja, é um ministério muito bom. Orar todos os dias pelos irmãos da igreja, pelo pastor, pelas almas perdidas, grande ministério. Talvez ninguém bata palma para você, por ter aberto a igreja, por ter varrido a igreja, por ter orado pelos irmãos, mas Deus está anotando tudo lá, ó. E um dia nós vamos prestar conta com quem? É com o pastor da igreja? É com o Senhor. Lembra disso. Não espere do homem aqui da terra, porque os homens são falhos, mas espere em Deus, Ele te recompensará. Então isso é que nos alegra fazer a obra. Não devemos fazer olhando para os demais, esperando recompensa aqui da terra. Nossa recompensa deve vir, é do Senhor. Efésios 4, 29 diz assim: antes disso, dentro dessa edificação que Jesus faz nos seus discípulos, dentro do capítulo, ele diz lá no verso 49 a 50, falou Jesus e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus disse: não proibais, pois quem não é contra nós, pois quem não é contra vós outros, é por nós. Então Jesus aqui está
trazendo mais um ensinamento de edificação. Então, para eles terem consciência que muitos vão ter vários, a gente poderia aqui intitular, né, colocar aqui, vários grupos religiosos, que não concordam, não andam de comum acordo conosco, mas estão pregando o Evangelho, estão chamando as pessoas ao arrependimento, à salvação em Cristo Jesus. Então não vamos criticar, não vamos bater, não vamos impedir essas pessoas, deixe que elas preguem, e aqueles que são do Senhor se converterão e chegarão até nós. Então o papel está sendo feito. Quando os filhos se calam, Deus levanta até as pedras para falarem. Lembra que Deus fez uma jumenta falar? Deus pode fazer milagre acontecer, irmãos. Até mesmo aqueles que não creem, pregarem a palavra de Deus. É assim que é a obra do Senhor. Versos 51 a 56. Aconteceu que ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que antecedessem indo eles, entrando numa aldeia de Samaria para lhe preparar a pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Mais uma lição de edificação. Senhor, vamos condenar essas pessoas. Esse aí não quer nada da vida. Esse aí eu não prego para ele não. Esse aí eu nunca vou falar do amor de Deus. Jesus manda que a gente pregue o Evangelho a toda criatura, sem acepção de pessoas. Não tem na testa escrito escolhido de Deus. Então, como a gente não sabe quem são os escolhidos, devemos pregar o Evangelho para toda criatura e não condená-las, mas permitir que elas tenham uma chance de ouvir o Evangelho e alcançar a salvação. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, da nossa boca, nunca deve sair palavras desagradáveis, nunca deve sair palavras condenativas ou punitivas, que da nossa boca saia bênçãos, que da nossa boca leve salvação aos perdidos. Essa é a ideia. A questão da torpeza aqui é de algo desagradável, que a nossa palavra não seja desagradável, ela seja agradável aos ouvidos de quem ouve, e que eles então, sendo usados pelo Senhor, sendo tocados pelo Espírito de Deus, convertam-se e venham ao arrependimento. Então, da nossa boca deve só sair palavras que edificam. Assim o Senhor usou essas palavras para com seus discípulos, assim nós devemos usar para com as outras pessoas. Concluindo então, ser mestre é uma grande missão que Jesus cumpriu com excelência e nos deixando o exemplo a ser seguido. Cumpramos nós a carreira que nos foi proposta. Lá em Mateus 28, 19 a 20, diz a palavra de Deus: Ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com essa ordenança de Cristo, nós nos tornamos também mestres. Nós somos mestres. Cada um aqui presente, cada um que nos escuta,
somos mestres, porque o Senhor nos treinou, o Senhor nos provou e nos aprovou para esse ministério. Colocou em nossas mãos a obra dele. E agora nós temos que levar adiante. Está dizendo aqui o texto que a gente tem que ir fazendo discípulo por onde quer que a gente passe. E como é que a gente faz discípulo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que nós aprendemos. Então, tudo que nós aprendemos, devemos ensinar para outras pessoas. Então, é importante. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: você só aprende alguma coisa quando você é capaz de ensinar. Então, quando você ainda não é capaz de passar esse ensinamento, você não aprendeu. Então, se esforce, se dedique, aprenda, conheça a Deus, para que você possa apresentar esse Deus para outras pessoas. Finalizando, Lucas 6,40 diz: o discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Você quer ser igual a Jesus? Nós precisamos ser igual a Jesus. Não é que você queira ou não queira. Nós precisamos, porque somos cristãos. E o que é um cristão? Um pequeno Cristo. Um pequeno exemplo de Cristo. Então, Cristo reina em nosso coração. Precisamos nós testemunhar desse reino, desse amor. E assim façamos, ensinando as pessoas a palavra da verdade. Sejamos nós também mestres perfeitos, assim como perfeito foi o nosso mestre Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial do estudo da Tua Palavra. Nos ajuda a compreender e aplicar em nossas vidas tudo aquilo que foi dito e ensinado nesta noite. Que verdadeiramente, ó Pai, sendo treinado pelo Senhor, passando pelas provas que o Senhor tem nos dado, estamos então aprovados para edificar vidas neste mundo, pregando o Teu Evangelho, levando a palavra de salvação aos perdidos. Assim, ó Pai, capacita cada servo Teu, que a cada dia possamos, ó Pai, disponibilizar nossas vidas ao Teu serviço. Pois em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu me despeço dos que estão na live, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.